Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Vocês gostam dos filmes do universo Homem-Aranha? Então fica aí que já vamos começar sobre mais um. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre Venom, mais um filme do universo Homem-Aranha da Sony, dessa vez sem estrelar o Cabeça de Teia, porque o foco era o anti-herói Venom, e é interpretado pelo Tom Hardy, sendo acompanhado também pela Michelle Williams e pelo Riz Ahmed, em um filme dirigido pelo Ruben Fleischer. Então Venom acompanha a história do Eddie Brock, um jornalista investigativo que acaba tendo contato com o simbionte, que é um alienígena que se comporta meio como um parasita. Ele precisa de um hospedeiro para sobreviver no planeta Terra e meio que o objetivo dos simbiontes é nefasto de uma forma geral. Mas não quero dar muitos spoilers além disso, desse breve resumo. A direção aqui é do Ruben Fleischer, que fez um filme que eu gosto particularmente, que é Zombieland, um filme que mistura elementos de comédia e de terror, e eu gostaria que Venom tivesse sido mais próximo de Zombieland. Eu falo isso que, como eu comentei no Twitter, esse filme meio que acaba na hora que ele está começando a ficar bem divertido. Então, ele tem um primeiro ato que é longo demais, né, que faz um trabalho muito lento na estruturação do personagem principal do Venom, na história de origem mesmo do personagem, e depois ele fica meio corrido no terceiro ato. E ao longo de tudo isso ele não tem uma consistência de tom na narrativa. Então às vezes é um filme que se aproxima de comédia, como um Deadpool da vida, às vezes ele se aproxima de um drama que se leva super a sério, ou às vezes um filme comum de super-herói de história de origem. Então como ele não decide esse tom ao longo da narrativa, acaba que a história também fica um pouco perdida e um pouco bagunçada. Não que o filme seja de todo ruim, eu consegui me divertir bastante em vários momentos, mas momentos de diversão foram concentrados basicamente no final do filme, e quando eles estavam vindo com mais frequência, o filme acabou. Então eu praticamente fiquei decepcionado com essa condução da direção, especialmente porque eu acho que pode ter sido uma interferência do estúdio, né? Talvez o Ruben Fleischer tenha entregue um produto, o estúdio tenha ficado preocupado com ele e mudado muita coisa no produto final, o que dá aquele ar de desconexão entre vários pontos da narrativa, entre vários pontos da direção, que é característico de filmes que tem várias mãos mexendo no mesmo pote. Então talvez tenha sido o problema, mas de qualquer forma é um filme que eu achei divertido. Na questão da direção também um pouquinho ainda, a ação não é muito bem conduzida. Não que ela seja sem movimento, não que ela seja chata, não que ela seja sem energia cinética, mas ela é muito confusa. Os efeitos visuais são bons, mas eles se misturam muito com o ambiente, fica difícil de acompanhar o que está acontecendo por várias vezes. Seja em perseguições de carro, seja na luta climática final do filme. Tem cortes demais, tem mudanças de ângulo demais, em geral é difícil acompanhar o que está acontecendo, algo que acontece em filmes de ação de nível ruim. Então, nas atuações eu gosto muito do Tom Hardy, eu acho que ele faz um papel ok como Venom, mas o personagem em geral tem um grande problema, que ele também acompanha essa inconsistência do roteiro. Então ele é apresentado como um jornalista investigativo super competente, que na verdade é sacado da sua profissão por conta de um conflito interno na matéria, mas ao longo do filme ele parece muito mais um bobão atrapalhado, o que nos dá a imagem que o Venom também é um bobão atrapalhado, já que ele está usando o Eddie Brock de hospedeiro. Então acaba que o personagem fica meio que um loser demais, o personagem fica meio que incompetente demais para carregar todo o impacto e toda a personalidade forte, digamos assim, que o personagem do Venom tem, que é um negócio mais animalesco, mais grotesco, mas ao mesmo tempo muito dominante, digamos assim. Então, como o Eddie Brock aqui do filme, interpretado pelo Tom Hardy, não apresenta essa característica ao longo de toda a narrativa, acaba sendo um protagonista um pouco abaixo do que eu esperava. Também não gostei aqui da Michelle Williams, não por culpa dela, mas sim por culpa do filme, que usa ela mais como um elemento de roteiro do que como uma personagem. Então não tem uma relação tridimensional entre ela e o Eddie Brock, entre ela e os demais personagens. Ela parece muito mais um elemento para jogar a narrativa para frente do que uma personagem de fato. Isso é muito ruim, considerando especialmente que a Michelle Williams é uma excelente atriz, então acaba que é um ponto bastante negativo para mim. O que eu mais gostei aqui foi do Riz Ahmed, que faz um vilão bem daqueles torcedores ali de bigode mesmo, aqueles vilões clássicos, estereotipados, e que se alinham muito bem no tom final do filme, né? No tom mais exagerado, voltado um pouquinho só para o terror, mas muito para comédia, como é o caso, por exemplo, de Deadpool, que inclusive teria sido uma estratégia melhor para esse filme, adotar uma pegada mais Deadpool, não só necessariamente na questão do tom, mas também na questão da violência para ficar mais de acordo com o personagem, mas enfim. O Riz Ahmed, ele abraça mais características do diretor Ruben Fleischer e consegue utilizar isso bem para desenvolver seu personagem. Apesar de que no finalzinho o arco dele só acaba, ele não tem uma progressão muito consistente até o fim. Ele meio que começa e depois ele só é jogado no final e é descartado. Então acaba que o arco do personagem poderia ser muito melhor aproveitado, mas a atuação eu achei bastante boa.
No roteiro, como eu já disse, esse filme pra mim parece aquele tipo de filme que teve muita manipulação do estúdio, porque tem diversas partes que eu me diverti bastante no cinema, que eu ri bastante, mas elas têm muita distância entre elas e não são organizadas de uma forma coesa. Então eu gostaria que o filme tivesse um primeiro ato menor, um segundo ato melhor estabelecido e um terceiro ato mais climático, com um tom mais parecido do finalzinho do filme. Os últimos 10 minutos de filme, pra mim, acertaram o tom e ali já era um pouco tarde demais. Se fosse um episódio de seriado, se fosse um piloto, ficaria animado porque está pra ver. Mas sendo um filme, eu acho que é difícil que Venom tenha uma sequência. Então, pra mim, no caso, Venom foi um potencial desperdiçado e por isso eu recebo a nota 5 em 10. Então é isso aí, telespectadores. Se você gostou do vídeo, clique na marca para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonáticas e fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Venom, se gostaram, se vocês não gostaram, para ser muito válido desse YouTube. Até a próxima!